Andrei, é verdade que com o Tesouro Direto Renda Mais eu posso me aposentar muito bem? Essa é uma das perguntas que eu estou recebendo direto agora e eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso de forma muito transparente, mostrando que realmente existe uma oportunidade hoje, existem alguns pontos de atenção, mas principalmente que vocês precisam entender algumas diferenças desse produto, principalmente pensando em quem deseja realmente se aposentar lá no futuro, porque o Tesouro Direto Renda Mais ele veio para suprir uma necessidade. Então, vamos conversar aqui sobre isso, porque eu vou mostrar para vocês na prática um plano onde talvez vai investir aí 200 mil hoje para tirar 1.200.000 ali na frente na tua aposentadoria, usando um título público que é considerado pelos especialistas um título de baixíssimo risco. Só que antes disso a gente precisa fazer duas coisas. Primeiro, curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e encaminhar esse conteúdo para quem talvez pense em se aposentar, né, e acredite que vai estar vivo daqui 20, 30, 40 anos, porque estatisticamente a gente vai estar lá, na média o brasileiro vive 76, 78 anos, né? Então é importante pensar nisso. E como eu falei, a gente tem inegavelmente uma oportunidade hoje que a gente pode olhar para ela, principalmente se tiver um certo dinheiro em liquidez. Eu vou explicar tudo isso nesse vídeo, então fica aqui comigo, que eu tenho certeza que essa simulação que a gente vai ver de aposentadoria vai ser no mínimo muito melhor que aquela simulação de aposentadoria que tu tem no INSS, que tu paga todos os meses, confiando que tu vai se aposentar. Primeiro, pessoal, eu preciso explicar o seguinte: todas as pessoas que desejavam se aposentar no futuro com os seus investimentos precisam passar por algumas fases, a fase de acumulação do dinheiro, e em determinado momento falam, pô, cheguei nesse patamar, agora eu quero viver de renda. E para fazer isso, tu tem normalmente um estágio de acumulação mesmo, de fazer contribuições mensais, anuais, né, acumular o dinheiro, fazer essa carteira tracionar, fazer ela performar bem, e quando tu diz assim, ufa, cheguei até aqui, agora eu quero viver de renda, tu normalmente tira o risco dessa carteira e tu começa a usufruir dos ganhos mensais dessa carteira. Então, é isso que a gente faz lá na X10 Investimentos, que é o escritório que eu fundei para ajudar pessoas a investirem de forma profissional e focadas no longo prazo. Caso tenha interesse, a gente sempre tem uma lista de espera para as pessoas que desejam abrir contas e serem assessoradas. Sempre na descrição dos vídeos é só preencher lá e alguém do meu time entra em contato. Vamos lá, retornando aqui. Então, até então, para se aposentar, essa era uma forma, e muita gente utilizava o Tesouro Direto justamente para isso. Então o cara tinha lá um Tesouro Direto para 10, 20, 30 anos, quando esse tesouro vencia, o cara convertia em um outro modelo de investimentos. Então ele tinha um Tesouro Direto que não pagava juro mensal, chegava lá naquele período, sei lá, o cara comprava um tesouro em 2045, chegava em 2045, o título vence, ele pega aquele principal e coloca em algum produto que tenha juro mensal ou semestral. O Tesouro Direto, inclusive, tem produtos que pagam juros semestrais. Só que isso causava alguns contratempos, o cara não sabia como é que ia estar a taxa, tu não sabe como é que vai estar essas taxas lá em 2045, então isso causa uma incerteza. Tu perde uma questão do juro composto, ou seja, em 2045 o teu título vence, tu paga o imposto sobre a renda e aí depois tu aplica novamente em algum outro produto. Então, isso não é tão legal, né? Em todo tipo de carteira tu passa por essa transição do crescimento da carteira, a acumulação e a fase de renda, tá? E o governo lançou um instrumento faz uns 2 anos, tá? Que chama Renda Mais. E esse produto, hoje ele está aparentemente atrativo, e vou mostrar para vocês na prática por que ele está chamando a atenção. Antes disso, eu preciso falar que, se a gente for lá no YouTube dar uma olhadinha, a gente vai ver que muita gente fez conteúdo sobre esse cara há 2 anos atrás, né? Mostrando aí as maravilhas, né, desse cara nessa época que ele foi lançado, e ele fez realmente um sucesso na época, né? Algumas pessoas alertando sobre algumas coisas, pegadinhas que poderiam ter, né? E eu vou falar sobre isso agora na prática. Então, bora para o site do Tesouro Direto. A gente está aqui no site, tá? É só o Tesouro Direto, pegar aqui os títulos, né? Preços e taxas. Nesse momento aqui, os títulos são esses. Todo momento isso é alterado. Às vezes tem mais, às vezes tem menos títulos, tá? Minha ideia é investir. Então, a minha simulação vai ser usando um título daqui hoje, tá? O que eu preciso lembrar?
O governo sempre teve os títulos pré-fixados, que são os títulos que vão vencer em 2028, vencer em 2032, e esses títulos, quando vence, eu recebo todo o valor referente ao vencimento. Então eu apliquei 100 mil e rendeu mais 100, no vencimento vai cair 200 na minha conta, tá? Mesma coisa os IPCA, mesma coisa os com juros semestral, só a diferença que o juro semestral a cada 6 meses ele cai na tua conta o juro, tá? E aí o que o governo lançou é o Renda Mais aqui, ó, que são esses aposentadoria extra, ó, Renda Mais, tá? Esse cara. Então esse aqui o governo lançou há 2 anos e eles ficaram famosos, realmente, né? O pessoal falou bastante sobre ele. Só que ao longo desse tempo, um detalhe que é muito importante, quem aplicou nesses caras há 2 anos atrás, esse cara pagava IPCA mais 4,5%, IPCA mais 5%. Esses caras estão tomando prejuízo de 50%, porque a volatilidade é muito grande, mesmo sendo renda fixa. Porque são títulos que qualquer mudança nessa taxa machuca ou beneficia o investidor. Então a ideia desse Renda Mais é tu realmente comprar a tua aposentadoria. Pode usar ele como um trade também de marcação a mercado? Pode. Mas a ideia que eu vou mostrar para vocês agora é isso que muita gente está falando e está fazendo como compra da sua aposentadoria. Então eu vou simular aqui, a gente está em 2025, se a gente colocar mais 20 anos, eu acho que eu vou trabalhar mais 20 anos aí, então a gente vai estar em 2045. Eu vou simular uma ideia com aqui, mais ou menos, tá? Então eu tenho 37 anos, quero me aposentar com 57 e eu quero uma renda extra, vamos colocar aqui ó, 5 mil reais para você entender como eu compraria uma renda extra de 5 mil. Lembrando que esses 5 mil são brutos, tá? Então o líquido ficaria uns 4.300 por aí, tá? Então eu preciso calcular isso também, tá? E quanto tempo para investir agora? Eu vou botar que eu não tenho nada, tá? Não tenho nenhum real. Então o meu título recomendado é o título 2045, só que pode ver que nesse caso, Renda Mais, em 2045 é quando ele vence, mas a partir daqui ele começa a distribuir mês a mês para mim. Ele segue rendendo o IPCA mais 7,41, se eu comprar, né, hoje esse valor, ele vai render até lá esse valor, até 2064, mas cada mês depois do 2045 ele começa a distribuir o valor da minha aposentadoria. Então essa é a grande diferença, ele acaba se tornando um título de 40 anos, porque o vencimento real é lá em 2064. Então essa é uma pegadinha que existe nessa questão. A galera acha, eu vou pagar 2045 ele vence. Não, 2045 tu começa a receber mensalmente o valor estipulado. Então esse é um ponto importante a se levar em consideração. E como é um título de 40 anos, cara, isso é muita coisa e a volatilidade da marcação é absurda. E aí quem comprar agora, por exemplo, se o cara olhar e daqui a um tempo tiver IPCA mais 5 aqui, a situação fiscal do Brasil melhorou, tal, a gente vai ver que o cara vai estar com um ganho absurdo. Muito antes do tempo ele vai poder vender, fazer um trade, né? Mas pensando, eu estou fazendo essa simulação levando em consideração a aposentadoria mesmo, tá? Então vamos dizer que é esse título aqui, eu vou escolher ele, ele vai mostrar aqui, ó, cada título desses hoje está custando R$572, tá? Ele vai se converter em renda lá em 2045 e vence em 2064, tá? O que eu preciso? Para ter 5 mil de renda, daqui 20 anos eu precisaria ter 272 títulos, tá? Então, isso vai me gerar depois por 20 anos 5 mil por mês, tá? Como eu não vou comprar nada agora, não tenho valor, eu não saio da frente, mas eu poderia colocar já um valor aqui que eu gostaria de comprar, entendeu? Eu boto 10 mil, com 10 mil já vai comprar um valor X, tá? E aqui ele me diz, você precisa comprar 1,15 títulos por mês para que tu tenha lá no vencimento, né, até 2045, eu precisaria comprar um título de 15, que daria R$658 hoje, para mim me aposentar, tá? Então, se eu pensar assim, se isso aqui ficasse estático, todo mês o IPCA, esse título tivesse com o IPCA mais 7,41, eu poderia todo mês colocar 658 aqui, que depois de 20 anos eu ia ter 5 mil por mês, tá? Ou eu poderia fazer o seguinte também, eu poderia vir aqui e abrir a calculadora. A nossa calculadora, que está aqui, ela nos diz o seguinte: se a gente pegar o valor de 570, eu preciso de 272 títulos, se eu pegar 272 títulos, 272 vezes 572, isso aqui dá um valor de
155 mil. Então, se eu tivesse 155 mil hoje, colocasse nesse título, eu estou comprando para daqui 20 anos 5 mil por mês. Por 20 anos, tá? Então, pô, mas Andrei, será que vale a pena? Se eu pegar 5 mil por mês vezes 12 vezes 20, a gente tem 1 milhão e 200. Então, eu estou pagando hoje 155 mil para ganhar 1 milhão e 200 lá na frente. Então, esse é o cálculo que tu pode utilizar para esse título aqui. Obviamente, aqui a gente vai ter, além disso, a correção da inflação, tá? Mas o principal detalhe aqui é isso, é o tempo, tá? É tu levar em consideração a questão de que tu vai carregar esse título por todo esse tempo, que tu vai aguentar as oscilações que vão acontecer, tá? E como eu falei, as oscilações acabam sendo grandes por causa do vencimento tão alongado, né? E o nosso emissor, que é o governo, não pode quebrar também, tá? Esse é um outro ponto extremamente importante. Só que aqui tu tem uma proteção. O governo está fazendo muita besteira, a inflação disparou. Esse teu título é corrigido pela inflação a todo momento. Então, esse é um ponto. Um outro detalhe que é importante é que tu... eu vou me programar para fazer todo mês aportes. Quando a situação normalizar, se o governo estiver pagando IPCA mais 5, o teu título não vai mais custar R$600 por mês, ele vai custar uns 800. Entendeu? Então, se eu fosse fazer esse tipo de movimento, eu faria aportes em momentos específicos, quando os títulos estão muito baratos. Então, agora o título está pagando muito bem, então isso quer dizer que ele está barato. PU, tá? O preço unitário de cada título, que é esses 572, ele está extremamente barato. Então, nesse caso, pode fazer sentido esse movimento. Então, mas aqui eu queria explicar e destrinchar um pouco as informações sobre esse produto, para, se fizer sentido, se tiver interesse em saber mais, pode contar conosco. E diz aí, confia no governo para se aposentar? Aplicaria num produto desse? Tu já aplicou? Quais são as dúvidas que restaram em relação a esse produto?